Muito boa noite, boa noite, boa noite. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite. Boa noite nessa segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. O nosso programa começa agora, Os Caminhos de Paulo. Hoje, dia 27, o nosso programa de número 27. Muita coincidência boa, assim, não é? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente já conosco. Gratidão aos nossos queridos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, desse projeto, que nos permite hoje estar aqui presente com vocês. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, a todos eles que nos acompanham. Gratidão aos nossos anjos guardiões, ao nosso anjo da guarda, que sempre também, como Espírito Superior, nos acompanha a todo momento da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa jornada de evolução espiritual. Gratidão. Gratidão imensa, gratidão a todos os nossos irmãos que são conduzidos até aqui, a esse momento, os irmãos desencarnados, que são conduzidos até esse momento de horário de estudo, de trabalho, de evangelização, de contato com o Evangelho, de contato com a doutrina espírita, para que a gente possa aprender mais, nos instruirmos, desenvolvermos, fortalecermos espiritualmente, melhorarmos moralmente, para que nós possamos suportar as nossas provas, as nossas expiações, nessa nossa jornada de evolução espiritual. Gratidão. Gratidão. Gratidão a você que nos acompanha aí presencialmente, conosco agora, aqui, através da Associação Espírita Cartas. Gratidão por você que está aí, ou gratidão por você que vai nos assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. A você que vai nos acompanhar depois, né, do programa gravado. E é bom a gente dizer, os programas todos aqui ficam gravados aqui na Associação Espírita Cartas, aqui no Instagram, e ficam gravados também lá no YouTube, lá no canal do YouTube da Associação Espírita Cartas também. Vá lá, você tem todos os programas, todas as lives estão lá gravadas, todos os programas anteriores, tanto dos Caminhos de Paulo, como o Homem Espírita, que é logo mais às 21 horas, como os outros projetos de evangelização, todos os outros projetos de evangelização da Associação Espírita Cartas estão lá no canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, aciona lá o sininho para você poder receber as notificações, sempre quando chegar coisa nova, e nos ajude a compartilhar e a promover a evangelização através da doutrina espírita. Convide lá o seu amigo, convide a sua família, convide lá todos aqueles que você acredita que é importante nesse momento, ou então para assistir depois, né? Manda lá o link para as pessoas assistirem. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a projetar a doutrina espírita nos corações, no maior número de corações possíveis, né? Dessa nossa querida irmandade, dessa nossa querida humanidade. Quanto mais pessoas, quanto mais corações a gente puder alcançar, melhor para todos nós. Gratidão, sejam bem-vindos. Gratidão, eu sou César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Cartas. Gratidão à Associação Espírita Cartas, que nos concede também a todos os seus diretores, a todos os seus coordenadores, a toda a diretoria da Associação Espírita Cartas, a todos os coordenadores do projeto Cartas, né? De todos os nossos guias, benfeitores, coordenadores, né? da Cartas, do Cartas, da Associação Espírita Cartas, que nos permite também estar aqui nesse momento de evangelização, de aprendizado. Então, gratidão a todos que nos permitem estarmos juntos aqui nesse trabalho de evangelização. Muito obrigado. Muito obrigado. Que coisa boa. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Gratidão. O programa Caminhos de Paulo
Nós já estamos no programa 27. E qual que é o intuito, qual que é o objetivo do programa Os Caminhos de Paulo? O programa Os Caminhos de Paulo, nós trazemos aqui o estudo das cartas de Paulo Apóstolo. Nós começamos lá falando, lá atrás, do livro Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso, todos precisam de ter esse livro, de fazer a leitura desse livro. É uma obra maravilhosa, é uma obra da qual o Chico Xavier era um dos mais apaixonados. Então, o livro Paulo e Estevão é um livro importantíssimo. Então, nós começamos lá atrás, falando do livro Paulo e Estevão, falamos dos Atos dos Apóstolos. Depois entramos fazendo comentários a respeito das cartas de Paulo. Então, nós temos 13 cartas que nós temos contato hoje, na atualidade, na contemporaneidade. Nós temos contato com 13 cartas de Paulo Apóstolo. Então, Paulo foi Saulo, né, na vida romana. Falamos sobre a vida de Saulo, falamos sobre o encontro de Damasco, falamos sobre a transformação de Saulo em Paulo. E depois, então, estamos agora fazendo os comentários, fazendo esse estudo das cartas de Paulo. Já falamos sobre a carta aos Romanos e agora estamos falando sobre a carta aos Coríntios. E qual que é o objetivo aqui? Por que fazer os estudos das cartas de Paulo? Qual o grande objetivo de trazer o conteúdo das cartas de Paulo para nosso conhecimento? Então não é simplesmente uma leitura das cartas, uma leitura compartilhada. Não é simplesmente uma leitura comentada. Mas, mais do que isso, trazer para nós, com o conteúdo destas cartas, a problemática que Paulo tinha com as atitudes das comunidades que Paulo criou, que Paulo acompanhou. Então, trazer para nós esse paralelo, né? Fazer esse paralelo comportamental, atitudinal, esse paralelo de conhecimentos que aquelas comunidades escreviam cartas para Paulo. Paulo, depois da sua missão, depois da sua peregrinação, depois então que ele rodou toda aquela região, criando, não é, as comunidades cristãs, as comunidades envolvidas com os evangelhos para propagar o evangelho de Jesus. Então é daí que começa o movimento cristão, não é? Nós falamos sobre isso em alguns programas atrás. Paulo não se converteu ao cristianismo. Paulo se converteu a Jesus. Paulo se converteu ao evangelho de Jesus. E o trabalho dele, o esforço dele, todo em vida, até o seu desencarne, até a sua morte, foi de propagar o evangelho, de fazer com que o evangelho chegasse ao coração das pessoas, chegasse à vida das pessoas, que as vidas das pessoas pudessem ser transformadas através do evangelho. Então esse foi o trabalho de Paulo. Então o nosso objetivo é coletar essas cartas, coletar esse conteúdo. Então, como eu estava dizendo, as comunidades escreviam cartas para Paulo contando dos problemas que as comunidades tinham em promover então o evangelho. E aí então Paulo dava as suas condições, dava as suas contribuições. Paulo então, com o seu carinho, o seu cuidado com aquelas comunidades, com aquelas pessoas, ele então instruía, orientava, dava opiniões, evangelizava, trazia novamente à tona a força e a energia do evangelho, por meio da sua fé, por meio então do seu apostolado. Então, esse era o trabalho de Paulo. Então, o nosso objetivo aqui, coletar essas informações, fazer essas leituras destas cartas, do conteúdo destas cartas, e trazer para nós aqui, fazendo uma comparação da nossa vida,
das nossas dificuldades, das nossas provas, das nossas expiações, aqui no nosso desenvolvimento, na nossa jornada de evolução espiritual. Nós, como trabalhadores privilegiados, trabalhadores da última hora, nós ainda fomos chamados na última hora, como trabalhadores da última hora, nós somos chamados aqui para dar continuidade à obra, trabalhar na vinha do Mestre. Então nós, enquanto trabalhadores privilegiados que fomos chamados ainda na última hora, para que a gente pudesse dar andamento, dar continuidade, ajudarmos nessa obra maravilhosa que é a obra do Mestre, nós contribuímos de maneira mais fortalecida, contribuímos de maneira mais moralmente desenvolvidos, espiritualmente mais fortalecidos, para que nós possamos efetivamente dar condições àqueles que estão à nossa vida e àqueles que estão à nossa volta de continuar essa jornada, de continuar a caminhada, de talvez machucar menos, porque nós sabemos, todos nós sabemos, a jornada do autoconhecimento, a jornada do autodesenvolvimento, a jornada do desenvolvimento espiritual, ela não é uma jornada fácil. Ela é uma jornada desafiadora. É como se caminhássemos a pés descalços num caminho pedregoso, numa estrada pedregosa, por longa distância, com caminhos difíceis, tortuosos, ora melhor, ora mais desafiador, mas assim como caminhássemos descalços. Por quê? Porque nós não conhecemos essa jornada de Deus, nós não sabemos ao certo por que estamos aqui. Então, por meio da doutrina espírita, por meio desses estudos, por meio da evangelização, por meio do contato com o Evangelho, propriamente dito, nós vamos então tomando força, nós vamos criando coragem, nós vamos tendo luz nesse caminho, trabalhando o autoconhecimento, e eu sempre digo aqui, o autoconhecimento é a nossa sandália, é o nosso calçado para que a gente possa colocar nos pés, para que a gente possa fazer essa jornada de autodesenvolvimento, de autoevolução espiritual, para que a gente possa se machucar menos. Somente por meio do autoconhecimento nós vamos fazer essa jornada de maneira fortalecida espiritualmente, desenvolvido moralmente e calçado. Então, por meio do autoconhecimento, o autoconhecimento é essa sandália, esse calçado que nós vamos utilizar nos pés para a gente machucar menos, para nós estarmos mais fortalecidos, exercitar a nossa fé, trabalhar as nossas crenças, exercitar a nossa fé, termos mais coragem para poder avançar e ter sempre à nossa frente o amor e a luz do nosso Mestre, Jesus. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso grande objetivo aqui com os estudos dos caminhos de Paulo. Por isso, então, esse nome, né? Os caminhos de Paulo. Então, por onde Paulo caminhou, a quem ele alcançou, a quem ele chegou perto, a quem ele ajudou. Então, que caminhada foi essa? Então, por meio das cartas, nós vamos fazendo essa caminhada com Paulo e vamos trazendo esses ensinamentos de Paulo para nós também. Como se nós fôssemos uma comunidade dele. Como se nós fôssemos uma comunidade de Paulo, e Paulo, então, cuidando de nós, como uma comunidade também que ele tenha criado. E a gente não sabe, né? A gente não sabe, de verdade, se nós já não tivemos lá naquelas comunidades por onde Paulo passou. Verdadeiramente nós entendemos que nós somos espíritos milenares, né? Nós somos espíritos muito antigos. Então, quiçá, né? Quem sabe, se nós não tivemos lá naquelas comunidades,
passando por aqueles problemas. Então estamos novamente aqui todos juntos, aqui na Associação Espírita Cartas, por exemplo, nós aqui, todos nós juntos aqui, quem sabe, né, nós somos uma comunidade da qual Paulo carinhosamente vem nos ajudar, vem nos contribuir, vem contribuir conosco, vem falar conosco, vem trazer para nós todo o seu conhecimento, toda a sua doutrina, todo o seu, né, todo o seu mergulho que ele fez no Evangelho, e como ele acreditava fervorosamente, ele acreditava piamente, ele tinha uma convicção tamanha do Evangelho, ele que não teve oportunidade de estar junto ao Mestre Jesus, presencialmente. O Mestre Jesus veio estar com ele depois, né, muito tempo depois. Então, ele que acreditou verdadeiramente no Evangelho. Então, nós somos essa comunidade também, nós somos ainda somos essa comunidade, não é, que Paulo carinhosamente cuida da gente, né, e nos ajuda a continuar essa nossa jornada, né? Então esse é o nosso grande objetivo com os caminhos de Paulo aqui. Hoje nós daremos continuidade então à Carta aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 3 da Carta aos Coríntios. Sugiro sempre que você venha ler as cartas, né? Leia as cartas, faça suas anotações, faça suas reflexões em torno das cartas, para quando vier assistir conosco aqui, você ter contato também com essa energia e poder compartilhar, fazer essa reflexão contigo também, né, para que você possa ir colocando isso em prática, não é? E hoje eu gostaria de, antes da gente entrar aqui nos comentários já das cartas, eu gostaria de trazer aqui um pequeno trecho do Evangelho de Mateus. Eu abri aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, abri aqui no capítulo 10. Tem tudo a ver, né? Sempre está tudo muito conectado, né? O Evangelho, essa doutrina, tudo é muito conectado, né? Então, assim, é importante que a gente tenha esteja com o coração aberto para que a gente possa realmente entender e tudo isso fazer sentido na nossa vida, né? Eu abri aqui aleatoriamente, abri aqui no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E eu gostaria aqui de começar com a leitura desse pequeno trecho. Em Mateus capítulo 5, versículo 7, diz exatamente isso. Que são as bem-aventuranças lá no monte. Que o Mestre Jesus falou para milhares, centenas de milhares de pessoas. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E mais à frente, em Mateus, ainda no capítulo 6, ele repete assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Ainda no capítulo 3, ainda em Mateus, mais à frente, no capítulo 18, ele diz assim: se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoa
sempre. Pequenos, porém de muita profundidade nos ensinamentos aqui do Evangelho. Um coração misericordioso é um coração que não recebe ofensa. A ofensa até pode vir na sua direção, mas você não a recebe. Nós precisamos de ter um coração que possa acolher as dificuldades da vida. Nós precisamos de ter um coração que acolha os desafios da vida, que acolha as dificuldades da vida, que acolha as intempéries, que acolha as nossas dificuldades por meio das nossas limitações, que acolha as nossas angústias, aquelas que nós mesmos a criamos. E aí então nós entramos aqui nas cartas de Paulo, na carta aos Coríntios. Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala demais, ele fala muito, ele fala profundamente a respeito do amor. Nós precisamos de ter um coração misericordioso, ou seja, córdia, misericórdia, córdia vem de coração. Então que seja mis de coração. Nós precisamos de ter um coração cheio desse amor. Tendo um coração cheio desse amor, nós acolhemos com amor as dificuldades, as intempéries, os desafios, as nossas próprias limitações, porque entendemos que o outro também tem as suas limitações. E caso aconteça de sentirmos ofendido, que possamos olhar para nós e observar em nós ainda o que precisa de ser curado. Porque a ofensa só alcança um coração machucado. A ofensa só alcança, a ofensa só se conecta num coração machucado, num coração ainda ofendido. Percebe? Num coração que está maltratado, que não está acolhido, que não está curado. Então há partes de nós que ainda não curamos. E por isso estamos aqui nessa existência. Para que possamos curar estas partes em nós que ainda precisam ser curadas. Então esses dois contextos são extremamente importantes. Primeiro, termos um coração amoroso, termos um córdia, misericórdia, termos um coração cheio de amor, ocupado por esse amor, completo desse amor. E caso não estiver, quando a ofensa vir, e por acaso essa ofensa então nos conectar, e sentirmos ofendido, então olharmos para nós, olharmos para essa parte do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, das nossas limitações, das nossas imperfeições, e entendermos ali o que ainda precisa ser curado.
O que ainda precisa de ser trabalhado, entendido, sentido, acolhido, para que possamos, então, quando devolvermos em amor. Porque a gente devolve, né? A energia vem a nós e volta. Nós propagamos energia constantemente. Então, se vem uma energia de ofensa, seja de que forma for, presencialmente ou não, materializada ou não, encarnada ou desencarnada, pessoas, situações, coisas, momentos, eventos, de qualquer forma. Quando sentirmos ofendidos, olhemos para nós. Olhemos para nós, então, e observemos dentro de nós o que precisa de ser curado. O que precisa ainda de ser acolhido. Para que ao devolvermos essas energias, devolvemos com amor. E aí, então, é o que Paulo nos traz na sua carta aos Coríntios. É o que ele nos traz, então, na carta aos Coríntios. A todo momento, então, ele conversa com os seus da comunidade, os problemas que são trazidos para Paulo, por meio das cartas, são problemas atitudinais, são problemas de relacionamento, são problemas que eles têm todos os dias porque não sabem entender tudo isso que nós estamos dizendo aqui, não sabem verdadeiramente acolherem dentro deles estas ofensas. E qual é o trabalho de Paulo? O trabalho de Paulo, então, é resgatar estas condições. É trazer-nos, então, é trazer para nós novamente estas condições. Paulo fala aos Coríntios sobre os 3 amores. As cartas são escritas em grego, e ali então Paulo usa muito a palavra ágape. O que vem ser o ágape? O que vem ser o ágape? Ágape é a extrema sensação do amor. É o verdadeiro sentimento do amor. É a expressão mais elevada do amor. Se procurarmos no português algo que possa expressar de maneira magnífica o amor, nós vamos encontrar a caridade. Então, nas cartas de Paulo, quando Paulo usa a ágape, ele está usando tanto o amor como a caridade, que é a expressão maior do amor. Diferente do eros, que é o amor sexual, que é um amor de transformação, que é um amor que transforma, é o eros. Ele é um amor de criação, não é? Ele traz a vida. Por meio do eros, do amor sexual, esse amor traz a vida. Ele tem a força de transformação. Bem canalizada, é uma força transformadora. E tem também o amor filia, que
que é o amor dos amigos, o amor dos filhos, o amor de aproximação da amizade, que é aquele amor, então, que acolhe, que traz junto, que compartilha. É um amor que nos leva a estar junto daqueles que nós gostamos. E o ágape? O ágape é a expressão maior de tudo isso. Lá no capítulo 13, que nós chamamos de o poema do amor, ou o poema do ágape, Paulo coloca lá para a sua comunidade: mesmo que eu falasse todas as línguas, mesmo que eu falasse todos os idiomas, mesmo que eu fizesse, que eu fosse bom para fazer de tudo, mesmo que eu tivesse conhecimento sobre tudo, sobre a terra, se eu não tivesse ágape, se eu não tiver o amor, eu nada seria. Nós temos a música de Legião Urbana que nos fala tão amorosamente disso. Legião Urbana retrata o poema do amor em suas músicas. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, é exatamente isso, felizes aqueles que têm em seu íntimo, no centro do seu coração, esse amor, essa expressão maior do amor. Agora, fique em paz, fique tranquilo, porque, é claro, nós ainda não conseguimos ter isso, nós ainda não sabemos amar dessa forma. Mas o sentimento, o amor, ele é por si só um sentimento, e é um sentimento construído. Então essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia, nós podemos construir isso. Nós podemos construir isso, nós podemos trazer isso à tona. Nós podemos fazer isso por nós e por aqueles que estão à nossa volta. É claro, evidente, nós estamos aqui por causa disso. Nós ainda somos considerados espíritos impuros. Nós estamos aqui trabalhando nessa obra grandiosa. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, nós somos convidados a trabalhar na vinha. Nós somos convidados a trabalhar nesse processo. Agora, tenhamos a atitude daqueles que foram convidados. Essa passagem dos trabalhadores da última hora tem dois momentos extremamente importantes desses dois trabalhos. Nesse texto dos trabalhadores da última hora, tem dois elementos de extrema importância para nós, que são as atitudes. Primeira atitude do senhor da vinha, que saiu o dia todo a buscar trabalhadores. Então, o quanto isso é importante para nós. O quanto isso é importante para nós. O Senhor da vinha, ele busca constantemente. Então ele está buscando a mim, está buscando a você, está buscando a você que está aí nos assistindo agora, ou vai nos assistir daqui a pouco, ou vai nos assistir depois, ou vai assistir as gravações. O Senhor da vinha, o nosso Pai, a nossa espiritualidade maior, está a todo momento nos buscando. Está a todo momento buscando você, buscando a mim, buscando trabalhadores. Então olha que atitude. Ele não descansa. Ele não descansa. Ele sabe que tem mais gente para trabalhar. Ele sabe que a sua vinha é extensa, que a sua vinha é enorme, que a sua obra, que a sua seara é enorme. E que ele precisa de trabalhadores para o ajudar. Veja bem,
Veja bem, ele não depende de nós, tá? Muito cuidado, muita cautela nos seus pensamentos. Com as suas crenças, com os seus pensamentos. Ele não depende de nós, hein? Mas ele nos dá a oportunidade de trabalhar na vida, de trabalhar na obra dele. Ele nos dá a oportunidade. Ele nos convida. Venha. Por que você está aí parado? Vem comigo. Vamos trabalhar comigo. Ele vem chamando trabalhadores a vida inteira, a eternidade toda. Há mais de 400 mil anos. Ele vem chamando trabalhadores. Então olha que atitude. Ele não depende de nós. Mas ele nos convida. Venha trabalhar comigo. Venha estar comigo. Venha me acompanhar. Venha trilhar a jornada comigo. Larga o que você está fazendo e vem comigo. Não é? E a atitude daqueles que aceitaram? Novamente uma atitude. A atitude de disposição. De estar disposto a trabalhar na vida. De estar disposto a trabalhar. De estar disposto a enfrentar então o trabalho. Mesmo nós, os últimos, aqueles da última hora, estavam dispostos. Ele saiu de madrugada, na primeira hora chamou uma galera, saiu na nona hora, na undécima, chamou o dia inteiro. Todos eles aceitaram. Todos os trabalhadores aceitaram. Inclusive os da última hora. Nós somos os trabalhadores. Tenhamos essa disposição. Tenhamos esse coração misericordioso. Tenhamos esse coração cheio de amor. Para trabalharmos na obra do Mestre. Para estarmos juntos. Para estarmos juntos. Associados, juntados. Nós sempre viemos em grupos. Nós estamos aqui uns para ajudar os outros. Essa é a grande obra. Agora, como traz Paulo nas suas cartas, Paulo faz essa. Nós temos essa pergunta de Paulo. Nós estamos dispostos a gravitar em torno do Mestre? Nós estamos dispostos a trabalhar nessa vinha? Nós estamos dispostos a estar em torno dessa energia, que é a energia do Evangelho transformadora? Essa energia amorosa, nós estamos dispostos a isso? Porque fica tranquilo, não é fácil, é desafiador. É desafiador. No entanto, nós passamos a estar mais despertos, mais lúcidos. Nós passamos a estar mais fortalecidos, nós temos mais coragem para enfrentar os desafios. Essa é a grande sacada. Aqueles que não estão despertos, eles estão enfraquecidos espiritualmente, moralmente. A gente tem visto isso aí a todo momento. Nos meios de comunicação, na internet, nas redes sociais, nós temos visto muitos que ainda não se despertaram, que ainda não elucidaram para isso, ainda não vieram à luz, ainda não nasceram. Esses estão enfraquecidos. Esses não entenderam ainda o que é, qual que é o caminho, qual é a jornada, qual é a tarefa. Esses ainda não entenderam. Nós que estamos já despertos, então, nós que estamos buscando essa evolução moral, nós que estamos buscando essa elucidação, essa lucidez, esse despertar,
nós temos mais força, nós temos mais coragem para avançar. Então Paulo nos pergunta, você está disposto a gravitar, a ficar em torno do Evangelho, a seguir o Evangelho, a seguir esse amor, a cumprir com as leis naturais, a ter um coração misericordioso? E ele faz isso com as comunidades, então, com Coríntios, com a comunidade dos Coríntios. Ele então questiona eles a respeito disso. No capítulo 3, tem 3 elementos extremamente importantes no capítulo 3. O primeiro elemento importante é a compreensão das atitudes. Qual é? Você se compreender a sua atitude diante da espiritualidade, diante desse ensinamento do Mestre. Qual é a sua atitude diante do ensinamento? Qual é a sua atitude diante do Evangelho? Qual é a sua atitude enquanto cristão? Qual é a sua atitude enquanto seguidor de Jesus? Seguidor do Evangelho? Qual é a sua atitude? Qual é o seu esforço? Quais são as suas características? Qual é a sua competência? Quais são as suas habilidades? Como é que você está utilizando os seus talentos? Aquilo que Deus te deu. Como é que você tem utilizado isso? Como é que você tem trabalhado isso? Como é que você tem colocado isso à disposição da comunidade, da humanidade, daqueles que estão à sua volta, no seu núcleo familiar, nos seus amigos, no lugar que você trabalha, na rua por onde você anda, no trânsito que você dirige, na cidade que você mora, nas redes sociais que você frequenta? O que você tem feito? Quais têm sido as suas atitudes? A sua atitude tem sido de duelista? Você tem feito um duelo? Todo duelista é um vingador? Todo duelista é um suicida? Ou você tem sido um evangelizador? Então, qual tem sido a sua atitude com a espiritualidade, com o contato com o Evangelho? Ou você não tem dado a mínima? Você tem feito as suas reflexões, você tem feito os seus estudos, você tem buscado compreender isso em você mesmo. Primeiro elemento importante do capítulo 3 da carta aos Coríntios. É exatamente isso. Segundo elemento importante. Qual é o lugar que você ocupa? Você tem essa noção? Você compreende qual é o lugar que você ocupa na obra do Mestre? Você sabe, compreende o lugar que você tem ali, a sua função? Cada um de nós temos a nossa função na obra. Cada um de nós temos a nossa função, temos a nossa missão na obra. Todos nós temos. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Lembra disso? Evangelho. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, não se esconde a luz. Não se esconde a luz. Entenda verdadeiramente dentro de você, compreenda dentro de você, para que você possa enxergar, ver, sentir e perceber a sombra que existe em você só colocando luz. Para que você possa enxergar ou mesmo iluminar a sombra daqueles que estão à sua volta, somente colocando luz.
Nós só vemos a nossa sombra se nós colocamos luz. Senão é como se nós vivêssemos em trevas. Como se vivêssemos na escuridão. Nós não conseguimos enxergar as nossas sombras. O que eu estou chamando de sombra? O que eu trago aqui em questão de sombra? Fazendo um paralelo, como metáfora. Jung, Joana de Anges, com os estudos da psicologia, chama de sombra aquele nosso outro lado, escuro, difícil, das nossas limitações, das nossas intempéries, das nossas dificuldades, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. Aquilo que a gente não quer tocar, aquilo que a gente não quer olhar, aquilo que a gente não quer se deparar e ver, é exatamente nós precisamos de olhar para isso. Nós precisamos de olhar para isso, porque é por isso que nós estamos aqui. É para tratar isso. Lembra? Agora há pouco, quando eu falava da ofensa, está no Evangelho, não é? Perdoa aquele que te ofende. Então, utilizando esse paralelo, perdoa aquele que te ofende. Então, quando alguma coisa vem à sua direção e você se sente ofendido, quem que está sendo ofendido? Você? Que tem luz? Ou tua sombra? Que está nas trevas? Quem é ofendido? Quem tem luz? Que tem amor no coração? Que está com o coração cheio do ágape? Ou a tua sombra? Quem é ofendido? A tua sombra. Onde está o ego? Onde está o orgulho? Lá no amor, lá no coração que está cheio do amor, do ágape? Ou a tua sombra? Que tem as suas limitações, que tem as suas más paixões, que tem as suas intempéries, que tem as suas limitações, que tem as suas imperfeições. Está na sombra. Então, quando você se sente ofendido, quem é que se sente ofendido? A sua sombra. Então, nós precisamos de olhar para ela, para curá-la. E somente colocando luz. E onde que está essa luz? Que luz é essa? É uma lâmpada? A gente vai pegar a lâmpada e pôr na sombra? É o sol? Nós vamos pegar o sol e pôr na sombra? É o Evangelho. É o Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Jesus em você. O Evangelho é o próprio Jesus. Paulo fala isso o tempo todo. O Evangelho é o próprio Jesus. É essa energia que ilumina, que traz a luz à sombra. Bem-aventurados, ditosos, felizes, aqueles que têm um coração misericordioso. Primeiro elemento importante no capítulo 3, a sua atitude. Segundo elemento importante, a sua função na obra. Terceiro elemento importante no capítulo 3, educação continuada. Educação continuada. Ou seja, mantenha-se conectado com a compreensão, com o entendimento, com a evolução, com o aprendizado, com as provas, o aprendizado com as reflexões, com as expiações, a preparação moral, o estudo verdadeiramente dito. Instrua-se, eduque-se, busque conhecimento. Todos nós temos em nós uma coisa que se chama a chave. Nós temos uma chave dentro de nós que abre todas estas portas da nossa vida para que a gente possa viver melhor. Conhecimento, habilidade, atitude,
os nossos valores internos e uma estratégia de vida que você coloque, então, o Evangelho para agir como luz na tua vida. Chave são as iniciais dessas palavras. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, V de valores e E de estratégia do Evangelho na sua vida. Você tem uma chave. Então, busque conhecimento, educação continuada. Nós estamos aqui fazendo isso exatamente com os caminhos de Paulo, o homem espírita, daqui a pouco, às 21 horas. Nós estamos buscando evoluir nessa jornada de conhecimento. Então, Paulo, no capítulo 3, na carta aos Coríntios, ele traz esses 3 elementos de extrema importância. Então, observe quanta informação precisa, profunda, objetiva para nós. Através do Evangelho. O Evangelho, que é o próprio Jesus, nos traz a luz para as nossas sombras. Para a minha sombra, para a sua sombra, eu também tenho as minhas. Para a sua sombra, para a nossa sombra. O Evangelho traz a luz para que a gente possa iluminar as nossas sombras. O que são as nossas sombras? As nossas limitações, as nossas imperfeições. Quando nós nos sentimos ofendidos por alguém, por alguma situação, por alguma coisa, quem é que está sendo ofendido? Um coração amoroso que acolhe, um coração amoroso que recebe e que retorna uma energia amorosa, que é o ágape, a verdadeira expressão do amor, a caridade, ou a nossa sombra, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, as nossas teimosias, as nossas intemperanças, nossos milindres, a nossa individualidade. É isso que é ofendido. Então nós precisamos de olhar para essa ofensa. Precisamos de olhar para isso, dar luz a isso. E trazer luz e curar. E quem que cura? A luz do Evangelho, o amor, o ágape, a verdadeira expressão do amor, a caridade. A caridade, como o nosso Mestre Jesus compreendeu, benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Percebe como o amor, percebe como o ágape, ele junta tudo isso. Ele completa toda essa, ele junta, ele funde todas essas informações. E no capítulo 3, então, da carta aos Coríntios, ele nos traz esses 3 elementos para fortalecer esse nosso entendimento. Primeiro elemento importante, a nossa atitude diante da evangelização, a nossa atitude diante do Evangelho, a atitude diante da espiritualidade. Segundo elemento importante, entendermos a nossa função, entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Terceiro elemento importante, a educação continuada. Nós buscarmos um entendimento profundo sobre tudo isso. Buscar vencer as nossas provas e expiações por meio do entendimento. Mais uma vez, nós frisamos aqui. A carta aos Coríntios vem trazer para nós o capítulo 13, que é o centro das duas cartas.
Carta 1 e carta 2, carta aos Coríntios. Capítulo 13 é o centro dessas duas cartas. Mesmo que eu saiba todas as línguas, mesmo que eu tenha todo o conhecimento sobre todas as coisas na terra, mesmo que eu seja o maior dos maiores, se eu não tiver o amor, se eu não tiver o ágape, se eu não tiver a expressão maior do amor, se eu não tiver caridade, de nada adiantaria a minha existência. Esse ponto é um ponto-chave. No centro do centro do nosso coração existe esse ponto-chave para nos mostrar como que nós possamos iluminar todas estas dificuldades. E para finalizarmos, gostaria de trazer para vocês aqui um comentário de Emmanuel, que vem fazendo um comentário lá do capítulo 3 da Carta aos Coríntios, a respeito do versículo 16. O versículo 16 do capítulo 3 das Cartas aos Coríntios fala assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No versículo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo então fala aos Coríntios: não sabeis que sois templo do Espírito de Deus, que Ele habita em vós? E aí então Emmanuel faz um comentário sobre a educação. E ele finaliza o comentário dele assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. E a humanidade em angelitude. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Inteligência em humanidade. Humanidade em angelitude. Educas e edificarás o paraíso da terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, 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 gratidão à espiritualidade maior. Gratidão ao Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, ao nosso anjo da guarda, espíritos superiores, que sempre nos acompanham a todo momento. Gratidão a todos os irmãos encarnados que foram conduzidos até aqui, esse momento de estudo. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente, aqui no canal do Instagram da Associação Espírita Cartas. Gratidão à Associação Espírita Cartas, a todos os benfeitores, coordenadores do Cartas, que nos permite esse momento de evangelização, esse momento de educação. Gratidão a todos que nos acompanham, gratidão à vida, gratidão a essa segunda-feira, gratidão a toda essa semana que nos inicia, que nos traz
grandes oportunidades para a nossa vida. Gratidão. Gratidão. Todos sejam abençoados, que cada um de nós receba nesse momento a bênção do nosso Pai, a bênção do nosso João Jesus, a bênção de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. E que você também, você que está aí nos assistindo, receba em seu coração, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua família, na sua vida, todas as bênçãos do nosso querido Mestre, do nosso querido Pai, amoroso e justo, nosso Deus Todo-Poderoso. Amor e luz sempre, coragem e fé. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco, às 21 horas, no caminho do Homem Espírita. Ou então, até a próxima segunda-feira. Beijo no coração, fiquem com Deus. E até mais tarde.